Nessa aula, vamos falar sobre os fundos multimercado, que é um mix de tudo aquilo que a gente falou até agora. É um mix de investimento. É uma excelente forma de você diversificar com pouco dinheiro. Pois, por exemplo, com R$ 500 você já consegue estar diversificado em vários ativos, como por exemplo, renda fixa, renda variável. Depois vai depender do perfil que você quer, pois existem gestores que investem 100% em renda variável, outros 100% em renda fixa, outros misturam esses ativos. Existem vários tipos de fundos, então é uma excelente forma de você pensar em diversificar o seu patrimônio. Cabe a você escolher um excelente gestor. E eu queria falar para você que para você escolher um bom fundo multimercado, você tem que escolher um que tenha uma taxa de administração de menos de 1% ou até 1%, pois é importante também você pagar essa taxa de administração, pois existem lá pessoas trabalhando e com vários analistas que estão ali 24 horas acompanhando para te dar um rendimento interessante. Mas você também tem que escolher fundos de investimentos que tenham taxa de performance. O que é isso? Por exemplo, muitos fundos de multimercados, eles colocam ali taxa de performance 20% do QCD do CDI. Por exemplo, vamos supor que o CDI está 12%. A carteira do fundo do multimercado rendeu 13%. Ou seja, esse 1% a mais você vai ter que pagar 20% pro gestor. Isso não é ruim, isso é bom. Se você está pagando a taxa de performance, quer dizer que aquele fundo tem performado bem. Então, é importante você escolher a taxa de performance. Por quê? Porque do outro lado, eles vão dar a vida para conseguir ganhar mais dinheiro, pois quanto mais dinheiro eles ganham, maior também vai ser a remuneração para os gestores, mas também maior vai ser a sua alegria, pois você vai estar ganhando dinheiro. Então é muito importante você escolher um bom fundo um fundo multimercado. Existem também os FOFs. O que é isso? São o fundo de fundos. Por exemplo, assim, eu invisto em um que chama BCFF11. Você consegue investir de uma forma diversificada em vários ativos. Você dá o dinheiro para ele, você compra esse FOF e ele vai comprar várias empresas. No caso do BCFF11, esse FOF ele vai comprar vários fundos imobiliários. É muito interessante. Não existe só esse, claro, e não é uma recomendação. Se você quiser, você precisa estudar e saber qual que é o melhor indicado para você. Existem também os fundos temáticos. Por exemplo, assim, existem fundos multimercados que eles investem, por exemplo, em cannabis, outros investem em ouro, prata, muitos mercados assim que ainda não são tão comuns. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de investir, pois a volatilidade é muito alta, porque são ativos que não são, são ainda pouco conhecidos. Então tome muito cuidado e se você se interessar por investir em fundos assim, vai com pouco dinheiro, não vai com toda sede ao pote. Então é muito importante você descobrir o seu perfil para depois escolher um fundo multimercado que condiz com aquilo que você quer, pois se você está mais propício para renda fixa, é inútil você investir num fundo multimercado que a volatilidade é alta, que está 100% em ações, pois você vai ver aquela cota oscilando bastante e às vezes aquilo ali vai causar uma coisa ruim. E para terminar, quando você for escolher um fundo multimercado, olhe o histórico dele, mas não só quando tá todo mundo ganhando dinheiro. Veja também quando, por exemplo, assim, na época da pandemia, vê como ele performou na pandemia ou como ele performou
em 2008, que tudo estava caindo, se ele segurou bem na queda. Então, é muito importante você também estudar o histórico dos fundos. Espero que essa aula tenha ficado claro e nos vemos na próxima.